Se você ainda acha que vender é só falar bem do seu produto, você está deixando muito dinheiro na mesa. Mas aí você pode até pensar, Amanda, por que algumas pessoas compram sem hesitação nenhuma e outras sempre ficam ali pedindo desconto? A resposta está nos gatilhos mentais. Fala pessoal, eu sou a Amanda, professora especialista no Vende-se, e hoje o nosso papo é sobre como utilizar os gatilhos mentais no seu processo de vendas, no seu processo comercial, para fechar mais negócios, para lucrar ainda mais. E já vou fazendo um adendo aqui, hein? Não é só sobre ficar jogando escassez e urgência para todo lado, tá? Os gatilhos mentais, eles são uma ferramenta, são atalhos psicológicos que influenciam a nossa tomada de decisão diária. Então não é sobre manipulação. Quando eu falo de gatilho mental, eu tô falando justamente sobre influenciar as pessoas, tá? Entender como as pessoas pensam para poder influenciá-las a tomarem decisões. Então eles são estratégias que vocês vão utilizar. E antes da gente entrar no assunto, já se inscreve aqui no canal, porque você vai ter esse e muitos outros conteúdos à sua disposição. Eu separei 4 gatilhos que eu quero abordar aqui com vocês, e o primeiro, para a gente começar, é o gatilho de autoridade. O gatilho de autoridade, ele traz aquela sensação de que, de fato, o cliente está falando com um especialista. E todo mundo gosta. Se você for pensar em você, no papel de cliente, você também não gostaria de comprar de alguém que domina aquilo que está falando, alguém que passa de fato aquela sensação de ser uma autoridade? Exatamente, é isso que o seu cliente vai valorizar na hora de estar comprando algo de você. Mas talvez você esteja pensando, Amanda, eu não tenho ainda autoridade, eu tô começando agora. Que autoridade eu tenho? Essa recomendação é a que eu dou para todo vendedor que me fala isso. Mas quais são os seus big numbers, os seus grandes números que te definem como uma autoridade? Você pode compartilhar com os seus clientes, com os seus prospectos, cases de sucesso que você já tenha atendido, mesmo que seja 1 ou 2, mas que você pode utilizar a seu favor. Você pode pegar da sua carreira como um todo, quantas pessoas que você já foi capaz de ajudar como vendedor, não necessariamente só daquela solução que você atua hoje, mas como vendedor, quantas pessoas você já conseguiu impactar? Quantas pessoas você já conseguiu ajudar a resolver um problema? Porque no final do dia é isso, você, vendedor, ajuda outras pessoas a solucionarem uma dor. Então pegue os seus grandes números da sua carreira como um todo e se preocupe menos em se você tem grandes números da atividade em si que você executa hoje ou do produto, do serviço que você vende hoje. Pensa nos números como um todo da sua carreira. Lembre que as pessoas gostam e preferem falar com um especialista. Pensa, por exemplo, num médico. Por que as pessoas escutam e aderem muito ao que um médico fala? Porque a gente já conhece a trajetória de um médico, sabe, poxa, quanto tempo de estudo aquele médico levou para estar ali, sabe que de fato ele é um especialista. E a gente sabe que mesmo dentro da medicina, quanto mais especialista aquela pessoa for, maior a credibilidade que ela vai ter com aquele paciente, que no fim do dia é um cliente. Então, pense, sempre faça esse comparativo de como você pode passar essa mesma visão de autoridade que um médico passaria, por exemplo, mas com os seus grandes números. E aí você com certeza vai conseguir impactar os seus clientes com esse gatilho de autoridade. O segundo gatilho que eu quero trazer aqui com vocês é o gatilho de prova social, um gatilho extremamente eficaz. Na minha opinião, um dos mais eficazes, tá? Então, você já viveu aquela sensação de entrar num restaurante e ele tá cheio, e justamente por ele estar cheio, você faz questão de continuar ali, de usufruir de todo aquele atendimento e daquela comida? É exatamente essa sensação que o gatilho de prova social traz. O seu produto, ele pode ser o melhor, ele pode ser o mais atraente, o produto que tem o melhor marketing. Mas se não tem ninguém comprando ele, o teu cliente também não vai querer comprar. Então, as pessoas, elas são influenciadas por aquele senso comum, né? Por pertencimento, por fazer parte de algo, de uma comunidade. Então o gatilho de prova social, ele é extremamente eficaz. E nesse gatilho eu sempre costumo dizer que as pessoas, elas preferem, né, ouvir alguém falando bem do seu produto que esteja do mesmo lado que ela da negociação. Você falando bem do seu produto não faz mais que sua obrigação na visão do cliente, porque você que está vendendo ele, você está do outro lado da mesa da negociação. Quando você traz um gatilho de prova social, é como se você colocasse alguém do mesmo lado da mesa do seu cliente falando a mesma coisa que você ou por você. Então os gatilhos de prova social, eles são extremamente eficientes por isso. E quanto mais específico for
o case, o depoimento que você vai utilizar como gatilho de prova social, maior é a eficiência dele. Por exemplo, digamos que você está atendendo ali, está conversando com um cliente que ele mora em um bairro específico, que ele tem uma necessidade específica que o seu produto atende, e você tem um depoimento de alguém que tem a mesma necessidade, que mora no mesmo bairro que ele, vai trazer muito mais aproximação desse gatilho de prova social do que um cliente que mora em outra cidade e que talvez não vai gerar tanta conexão. Então, quanto mais específico, maior a eficiência do gatilho de prova social. Um exemplo aqui do nosso próprio vídeo, tá? Se eu te dissesse que mais de 5.000 vendedores já aplicaram todas essas dicas, esses conselhos, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês e tiveram um aumento na sua taxa de conversão, você estaria prestando mais atenção ou muito mais propenso a ficar até o final desse vídeo? Com certeza. E justamente para você que chegou até aqui, eu quero que você compartilhe comigo aqui nos comentários. Qual foi a última vez que você comprou algo através de um gatilho de prova social? Compartilha aqui com a gente. O terceiro gatilho que eu trouxe é o famoso gatilho de escassez. Tudo aquilo que está disponível para sempre no mercado, a gente acaba não dando muito valor. Pensa você no papel de cliente. Você veria valor em algo que está ali, um preço promocional, sem data limite para acabar, ou algum produto mesmo que você sabe que vai estar para sempre ali? Você não cria aquela urgência dentro de você para ir lá e adquirir, porque você sabe que amanhã, depois, daqui um mês, vai estar ali custando a mesma coisa no mesmo lugar. Então o gatilho de escassez, ele funciona justamente para isso. Ele aumenta a percepção de valor por parte do seu cliente para aquele produto ou para aquele serviço. Seu cliente, ele olha e fala: caramba, se eu não comprar agora, eu posso não ter mais oportunidade de comprar esse produto ou de pagar este preço. O gatilho de escassez, ele causa essa sensação no seu cliente. Então, para utilizar o gatilho de escassez é extremamente fácil. É você colocar sempre algum tipo de limite, algum tipo de prazo, ou até mesmo para a quantidade de pessoas que vão adquirir. Então, quando você fala que o seu produto só está naquele valor para as primeiras tantas pessoas que comprarem, as primeiras 10 pessoas, as primeiras 20 pessoas, ele quer ser uma pessoa daquela. Tenho um exemplo aqui recente, inclusive, do meu pai. O meu pai estava procurando, enfim, algum tipo de mentoria financeira, ele que está se aprofundando nos conhecimentos dele de finanças, e tinham 2 produtos que ele estava, né? Produtos digitais, produtos ali de mentoria financeira. 2 que chamaram a atenção dele. Adivinha qual que ele escolheu? O que tinha um gatilho de escassez ali embutido. Um desses produtos foi oferecido para ele, se ele fosse um dos 30 primeiros, uma mentoria individual para análise da carteira de investimentos dele, enquanto no outro não tinha essa opção. Ele escolheu justamente ser um dos 30 primeiros, inclusive estava lá no horário, antes do horário do link de compra abrir, tá funcionando, ele já estava lá pronto para comprar, porque ele queria garantir uma daquelas 30 primeiras vagas e garantir essa mentoria individual. Então, é extremamente eficiente, tem vários exemplos que comprovam isso. Eu tenho certeza que você também tem como cliente de várias vezes que você comprou por conta de um gatilho de escassez, então saiba que para o seu cliente também vai ser extremamente eficiente. E o quarto e último gatilho é o gatilho da reciprocidade. Cara, eu sou apaixonada por esse gatilho da reciprocidade. Inclusive, eu caio muito nele como cliente, tá? O gatilho da reciprocidade, ele tá pautado em você fazer algo para o seu cliente que torna praticamente assim ele obrigado moralmente a comprar de você. Tem um belo exemplo, inclusive um exemplo pessoal, um exemplo meu, recente, tá? Recente assim, mas que acontece quase todo mês, que é de um cliente nosso, que eu sou o cliente, né? Olha aí, já é um gatilho de reciprocidade por isso. É um cliente nosso aqui do Vende-se Corp, que é a Dengo Chocolates, e eu sou cliente Dengo. Se você não foi numa loja da Dengo, quando você for, você vai ter exatamente essa experiência. Quando você chega na loja deles, eles te perguntam se você já conhece os chocolates da Dengo, você fala que não, e eles vão te fazer uma degustação ali de todos os chocolates que eles tiverem disponíveis para degustação na loja. E isso é uma base de uns 10 a 15 chocolates, tá? Para você ter ideia de quanto você vai acabar provando lá. E você se sente praticamente obrigado a levar no mínimo uma trufa, porque você fala: gente, eu provei tanto chocolate aqui, como é que eu vou sair sem nada? E é nessa aí que eu saio levando aí alguns dígitos de chocolate toda vez que eu vou. É um gatilho extremamente eficiente, porque te coloca nesse lugar, né? Tipo, caramba, olha como ele fez tudo isso por mim, eu preciso
preciso retribuir de alguma forma. E no caso do cliente, a forma que ele retribui é comprando de você. Então pensa também em como você pode oferecer esse gatilho de reciprocidade. De repente você pode oferecer um tipo de degustação, não de chocolates, mas uma degustação do seu serviço ou do seu produto, uma demo que ele pode usufruir ali por alguns dias, e isso o coloca muitas vezes na obrigação de iniciar algo ali com você, nem que seja, às vezes não vai ser todo o pacote que você tinha oferecido, mas de alguma forma ele inicia esse relacionamento contigo e se torna o seu cliente. E a pergunta que eu deixo para você agora no final é: a partir de agora você vai utilizar os gatilhos mentais a seu favor e fechar mais negócios, ou vai continuar deixando com que o cliente decida sozinho? Eu espero que você opte pela primeira opção, tá? E se você quiser saber mais conteúdo sobre gatilhos mentais, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te leva para a nossa plataforma Vende-se, e lá você vai ter aulas sobre gatilhos mentais e muitos outros assuntos relacionados à venda. Inclusive, aqui mesmo no YouTube, você pode ter acesso a muitos outros conteúdos. É só você se inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo. Se você gostou do conteúdo de gatilhos mentais que a gente trouxe, deixa o seu like também, que isso leva o vídeo para muito mais pessoas. Um abraço e até a próxima!